Você costuma ter problema de umidade em algum cômodo da sua casa? Quer pegar algumas ideias interessantes de coisas que você pode colocar em prática para resolver esse problema sem gastar muita grana? Então acompanhe a entrevista de hoje com a Clarice de Jesus, de Curitiba, no Paraná, porque ela conseguiu encontrar uma alternativa que resolveu o problema que ela tinha no quarto da casa. E mais do que isso, você vai poder acompanhar também o quanto as obras que a Clarice fez acabaram funcionando como uma verdadeira terapia para mudar a vida dela. Você não perde por esperar. A entrevista começa já já. E hoje a gente tem o prazer de conversar com a Clarice de Jesus, de Curitiba, no Paraná, que vai contar um pouquinho para a gente de tudo que ela colocou a mão na massa para dar uma cara nova na casa que ela vive. Clarice, antes de mais nada, obrigado por você ter cedido o teu tempo e aberto sua casa aí para contar um pouquinho da história da sua obra. E eu já vou te colocar uma primeira pergunta. Eu queria saber como é que é a tua relação com essa casa? Você pegou a casa de volta, ela estava alugada e aí você resolveu mexer, é isso? Pois é, eu moro nessa casa desde os 3 anos de idade e quando eu tinha 15 anos eu resolvi casar pela primeira vez e a mãe falou assim, você só vai casar se você morar aqui, né? Aí foi a primeira leva que eu peguei aqui o meu quarto de solteiro, a garagem da minha mãe, um pedacinho da lavanderia, a gente fez 2 peças e um banheiro e desde então eu venho tentando ter um imóvel próprio, trabalhando, mas infelizmente as relações não dão certo, a gente acaba tendo que voltar para casa e, graças a Deus, no meu cantinho sempre estava aqui me esperando. A cada nova etapa que eu passei, eu precisei retornar. Então, dessa vez foi, na verdade, o quarto casamento que não deu certo. E, infelizmente, né, eu esperava que fosse o último, mas infelizmente não foi, né, a gente não tem como contar com tudo, né. Quando eu peguei a casa, ela estava além de muito suja, ela precisava de um toque de reforma, né? Então já era um tempo de goteira, um tempo de cupim, já estava vencendo o que tinha que fazer de reforma na casa. E quando eu entrei, na verdade, eu estava com um período de depressão e tal, e eu comecei a ficar muito no escuro, muito dormindo e tal, e comecei a me irritar com os remédios que eu tomava, passava muito mal, tinha muito refluxo, não conseguia comer. E daí um dia, numa conversa com uma amiga minha, ela falou assim, amiga, você tem que acordar para a vida e parar de tomar esses remédios, que esses remédios estão te matando. Você tem que começar a fazer exercício, você tem que se mexer, você tem que fazer alguma coisa para se livrar disso. Daí começou, né, pessoas próximas, muito próximas, me chamar conselho tutelar, querer me internar por causa da depressão, porque eu não conseguia cozinhar, não conseguia sair de casa, eu tinha medo de tomar banho. Então, assim, aquele medo de perder a minha filha, perder não somente a guarda dela, mas a companhia dela, né? A presença dela, e eu reconhecer que eu não estava conseguindo cuidar realmente dela, eu pensei, eu tenho que criar vergonha na cara e fazer alguma coisa, né? Então eu pensei, eu olhava para as paredes, eu pensava, eu tenho que mudar a cor dessas paredes, essas paredes estão me irritando. Aí fui, trabalhei, né? Eu tinha um dinheiro reservado, peguei, comprei uma lata de tinta e comecei primeiro a pintar. Pintar, pintar, comecei a suar. Não deu muito certo. Falei, eu vou começar a quebrar. Eu olhava nas paredes, eu vou quebrar esses azulejos. Eu comecei, arrumei uma marreta e um formãozinho e dali, quebrei. Eu ficava até meia-noite, martelava, martelava, martelava. Tanto que a mãe fala que eu estraguei uma tomada dela lá do outro lado da parede de tanto martelar. Não sei se isso é possível, né? Mas eu fiz de tudo um pouco. Aqui nesse quarto, a primeira coisa que eu fiz foi arrancar a porta, que a porta estava cheia de cupim. Daí eu arranquei a porta e tirei, martelei até furar a parede ali para trocar o interruptor de lugar, porque eu queria uma porta de correio. E daí eu trepei lá em cima do forro, consegui puxar o fio, fiz a conexão, troquei do lugar, emacei e a bebê me ajudou. E daí eu pensei, agora eu vou começar, o que que eu faço esse quarto? Ele bolorava tanto que ele chegava a fazer cogumelo, assim, nos cantos, sabe? Atrás do guarda-roupa, assim, e o cheiro de bolor era horrível. E ela asmática, vivia em crise.
Vivia Caramba, internado. tinha muita umidade então, Clarice. E era, o chão era de azulejo, e daí em volta, assim, ele, nossa, fazia muito bolor, né? Então aqui não encanta muito vento, e o pouco vento que entra vem mosca, pernilongo, cheiro de cachorro, então assim, como não gosto, eu vivo com a janela fechada. A janela tá ali só para bonito. A do Quer banheiro, dizer, não sei se você tem um ambiente que ele por si é só propício. já facilita a umidade, né? O desenvolvimento de umidade, de mofo, tal. Sim, eu não consegui não suportar manter aberto por causa do cheiro. E então, o que que eu fiz? Eu adaptei um ventilador bem no canto aqui da parede, para na hora que der uma abafada, ficar o ventilador ligado o tempo todo. E daí, para a umidade, eu fiz uma busca no YouTube do que eu poderia fazer para não gastar muito e Porque tem nem essa questão financeira pagar também, né, muito. Clarice? Tem também a questão financeira. Daí foi acabando a grana e foi ficando difícil. Daí eu pensei, não, eu tenho que dar um jeito pelo menos no quarto. Aí eu comecei a raspar, né, o que tinha de bolhas, assim, nas paredes e pesquisar no YouTube. Aí eu vi um casal que também tinha o mesmo problema de umidade com cogumelo e tal, e a menina fez de um jeito simples, ela só colou as placas de... Para, por favor, com esse barulho. Ela só colou as placas de isopor inteiras, e daí ela teve dinheiro para colocar, depois que ela colocou as placas, o papel de parede, que ele é impermeável. Então, assim, para mim, eu fui fazer a busca do valor, eu achei caro. Eu falei, então, eu vou fazer as placas para conter a umidade, e mais tarde, se der dinheiro, eu pego e faço. Aí eu fiz liso, aqui atrás onde eu tô, eu tinha feito essa parte aqui, ó, a primeira placa. Então, eu coloquei toda a primeira placa liso, até o canto lá da janela, lá daquele cantinho onde fica o ventilador. Então, até esse canto ali, eu pus uma primeira placa. Eu pensei, nossa, ficou estranho, né? Ficou uma coisa meio xoxa, né? Falei, eu Essa vou primeira parte, que são colocar. placas lisas de isopor, como é que você fixou na parede que você Assim, já tinha? eu passei massa corrida, daquela que é para passar externo, que ela é um pouco mais forte, seca mais rápido. E eu passava aquilo ali por ele ser mais largo, né, mais fácil do que ficar passando com aquela espátula pequenininha. Então eu colocava naquela colher ali e passava, e daí eu colava e vinha batendo, passando a mão no isopor até eu ver que saía, assim, pelos cantinhos, que saía um pouquinho como se a cola tivesse chegado até aqui. Então daí eu coloquei bem certinho aqui, eu coloquei 3. Aí eu peguei uma milimetragem de um dedo, que dá acho que quase 1 centímetro, dessa placa que ficou atrás. Eu achei que ficou um liso muito estranho. Eu falei assim, nossa, tá muito xoxo, muito estranho. Aí veio na minha cabeça, eu falei assim, eu vou comprar mais umas 2 placas e vou cortar para fazer umas ripinhas, né, para ficar diferente, para ficar uma coisa bonitinha para ficar na cabeceira e tal. E a minha intenção era fazer só nessas 2 paredes aqui. Aí eu comecei a lidar e comecei a ver que na outra parede não tinha problema nenhum. Aí eu falei, eu vou fazer só as ripas, né, para ficar igual, então, né, já que não precisa colar embaixo. Daí, nessa parte de trás da cabeceira e na janela, onde que são as maior parte de umidade, então eu coloquei uma placa inteira e vim cortando, fazendo as ripinhas. Nos primeiros dias ficou bem bonito, bem bonitinho. Deixa eu ver se tem uma parte que tá menos... Ó, o que tá menos mexido, ele fica bem lisinho. E daí, aonde a gente se encosta, ele fica cheio de dedinho. O problema é que ele é mole, se você encosta nele, ele afunda, Você né? encosta, daí ali é como a gente mexe com os travesseiros, coloca ali. Aí eu não vou mexer aqui, senão os cachorros vão começar a latir. Mas daí a gente mexe ali no travesseiro, ó, aonde não é quase encostado, olha aqui nessa parte. Ele fica mais liso, ó. E colou super bem, ficou firme. E Depois que eu você passei. colou só com a massa corrida. Sim, eu colei só com massa corrida, daí na hora que eu vi que ele ficou firme, que ele deu uma secada, aí eu passei a massa corrida por cima, para dar um fundo, daí lixei, daí passei de novo a massa corrida e lixei de novo. Daí as ripinhas que dá mais trabalho, porque daí tem que cortar do mesmo tamanho, daí a questão de amassar, tem que amassar com o dedo, é mais chato, assim,
e de fazer o acabamento, sabe? E daí, na hora de lixar, tem que tomar mais cuidado, porque daí, se você bater assim com a lixa dobrada, ele fura. Então, assim, ele é bem sensível. Entendi, Eu achei, ele entendi. fica bonitinho, ó. Aqui onde a gente passa, que encosta o pé, tudo aqui, ó. Ele fica, parece um monte de dedinho apertado, sabe? Mas não é o dedo, na verdade, é aonde a gente encosta, ele machuca. Mas aonde não encosta também, ele fica perfeito. Você tem um lado que você fez, que é aquele que tem a placa atrás, que a ripa ficou saliente, né? Ela está para fora. É, ela E tá para esse fora. outro lado aí, como é que você fez esse daí que a ripa não está saliente? Ela não tá saliente, porque daí eu coloquei direto a ripinha cortada. Daí, como a parede estava boa, sem bolor, aí eu fui colocando aqui os espaçamentos, que daí eu fiz E você um pôs uma molde. ripa por cima? Aí eu coloquei uma ripa embaixo e uma ripa em cima para fazer de molde e vim Ah, encaixando. legal. E daí o que sobrava de pedaço dá também para ir encaixando ali para aproveitar tudo. Tudo você aproveita. E dessas partes onde tem os cortes aqui onde vai a tomada, aqui onde vai embaixo que tem uns cortes ali, aí eu ia pegando os que ia sobrando, porque daí depois a gente passa a massa corrida ali, ele some todas as imperfeições, sabe? Então, toda essa Perfeito, parte aqui perfeito. de detrás do guarda-roupa ali, aquela parte ali toda onde ela tá, tudo foi feito desse jeito, sem fazer aquela placa atrás. E não deu bolor, eu olho aqui por baixo, assim, só que tem que tomar bem cuidado na hora de varrer, e na hora geralmente eu passo o aspirador para não machucar ali, mas ele machuca com a vassoura, ele machuca no corrodo, se for passar pano, porque eu tenho pouco espaço, mas de repente se fosse fazendo uma parede que ninguém vai ficar passando, vai ficar bonito, e vai ser durável, né? Aí eu comprei uma tinta daquelas econômicas, aqui nessa parede aqui, eu passei duas demão em cima de um cor-de-rosa escuro, rosa, tipo um rosa Sim, a gente antigo, está assim, sabe? mostrando as imagens aqui de como era É, antes, era um rosa forte, era um né? rosa escuro, porque antes era laranjado. Daí eu pintei de rosa. Daí eu pintei aqui com duas demão, é uma tinta que eu paguei R$ 100, 18 litros na Leroy Merlin. E ainda tenho metade do galão lá, que ainda vou pintar a cozinha e a garagem, né? Então daí E eu essa cor chamei combinou muito mais com o ripado, né? Ah, sim, o verde com o azul bebê, ele dá um ar de tranquilidade, assim, ele acalma a mente, né? Me fala uma coisa, esse isopor, você lembra qual é a espessura dele? É muito grosso, é muito É fino? um, Como é que é? é um centímetro, é 80 por 50 que eu comprei o tamanho da tábua, da, Da da chapa? placa, né? Da placa de isopor. Eu fiquei Essa com espessura três, de 1 centímetro, você avalia que funcionou bem, serviu eu bem acho para que tinha que ser o teu mais objetivo. grosso. Eu acho que tinha que ser mais grosso. Mais grosso? Para a hora do acabamento não machucar tanto. Quanto tempo faz que você fez? Foi antes do Natal, foi no início de dezembro que eu fiz. Quer dizer, tem aí uns 6 meses, mais ou menos. Mais ou menos isso aí que eu lembro que na véspera do Natal eu ainda estava pintando. Ok, Tava- ok. E a tua avaliação é de que a questão da umidade, qual foi o resultado? O resultado foi 10. Não tive problema com umidade mais. Mas eu achei que é muito eficiente. De repente, se a pessoa tiver uma condição de pôr algum produto que isole, ou que faça que nem agora tem aquelas tintas de passar em laje, que parece um epóxi, de O repente problema é que conseguir boa parte das soluções são soluções caras, né, Clarice? E caro. essa daí que você utilizou pode ser uma alternativa interessante para quem esteja enfrentando esse tipo de problema e que não seja tão um valor tão alto, né, que possa impedir Sim, as pessoas de fazerem. sim. Hoje, esses tempos atrás, eu vi que na Shopee tem umas placas de 1 metro que custa ali 13, R$ 14, que ela já vem com o desenho do ripadinho. Então, você só cola, né? Olha que legal. Então, assim, facilita. Se a pessoa puder comprar, assim, sabe? Eu fiz mesmo para experimentar. Eu gostei. Se eu tivesse um outro quarto, de repente, faria de novo. Não ia ter problema em fazer de novo. Vamos Muda falar muito. desse guarda-roupa agora. Esse Ai, ai, ai. guarda-roupa deve ser muito antigo, né?
guarda-roupa é antigaço. Então, eu tenho uma cliente minha que, infelizmente, agora ela ficou viúva, né? Então, ela tirou algumas coisas da casa dela e ela falou assim para mim: Ah, você gosta de móveis antigos? Eu falei: Gosto, pena que é caro pra caramba, né? Você vai comprar um guarda-roupinha? Eu falei para ela: Fui ver um guarda-roupinha, 3 Porque mil isso reais. aí, a impressão que me dá, Clarice, é que é Assim, madeira, madeira mesmo, né? e caiu goteira em cima dele e ele não ficou úmido. É porque é Caiu madeira uma mesmo, cachoeira bruta, em né? cima dele que ele não umedeceu, não apodreceu, ele tá inteiro. E daí eu pensei, ele vai ficar muito escuro no quarto. É Aí eu verdade. Pelas imagens, a gente está vendo é, que a madeira é uma madeira de cor forte, né? E aí as gavetas são você. pesadas, assim, sabe? A gente vê pela grossura, daí eu não pintei aqui, ó. Por dentro das gavetas eu não pintei, ó. Eu deixei Ok, normal. ok. Eu só pintei mesmo por fora, ó. Mas foi uma ideia interessante porque você tirou os puxadores, porque os puxadores são bem Tirei tudo. diferentes, né? Tirei, até Eles têm um ele desenho quebrou. muito diferente, não é Esse, aquele esse puxador quebrou. bolinha Na hora que eu fui, convencional, né? é, e daí ele é todo delicado para desmontar. Nossa, depois para montar é um baile, mas assim, ele demorou 4 dias para secar. E Me é fala, isso. que tinta que você Eu usou? posso- É esmalte? A mesma da parede. A mesma da parede é A PVA, mesma da parede. É, tinta tinta Tabajara, acrílica, né? Sucurina, acrílica, aham, sem diluir. Daí eu fui passando e mais um móvel novo surgiu, assim, sabe? Então, o que eu posso, eu reparo, o que eu posso, eu gosto de coisa antiga. Até tenho Pois é, mas vontade de combinou só muito coisa antiga. mais essa cor branca com o teu quarto do que a cor que ele Eu te tinha mandei a antes, né? foto dele marrom, do jeito que ele era, né? Ele era Sim, bem sim. marrom, bem feio, um marrom escuro, nebuloso, cabuloso. Mas assim, eu gosto das coisas muito claras e dá a impressão que o ambiente fica maior também. Aí Agora me eu fala, essa coisa da terapia, da obra, que eu estou achando incrível. a O terapia da obra, banheiro isso também foi você que revestiu os azulejos todos. praticamente todos, todos. Alguns azulejos ficaram um pouquinho mais, né, fora de. Menina, mas você já tinha feito isso antes? Não, não. Demitida mesmo. Uma Botou a semana mão em na cada massa parede e do foi à banheiro. luta. Aí eu, né, pedi pro meu tio vir me ajudar a fazer os acabamentos ali onde ficava a saída da torneira, a saída do chuveiro, os interruptores. Eu falei, olha, ali eu não tenho condição mesmo de fazer, mas eu deixei tudo. Veio uma pessoa fazer um conserto para mim na minha caixa d'água e eu vi que ele tinha ali o esquadro e tal. Daí eu falei, se eu posso usar para mim, né, fazer umas medidas aqui no negócio? Pode. Ele falou, o que você está fazendo? Eu falei, eu tô vendo aqui para, né, cortar os azulejos, para deixar já pronto, para hora que eu arrumar uma máquina para cortar, já chegar aqui e cortar. Aí ele falou, eu vou te ensinar então a fazer as medidas aqui bem certo. Ele me ensinou a fazer a medida. Mas eu só não vou fazer porque eu não tenho tempo mesmo, mas eu te ensino e você deixa tudo marcado. Eu marquei com giz de cera atrás dos azulejos, e quando meu tio veio era só cortar. Daí a gente só, ele me ensinou a cortar, daí eu cortava e fazia, cortava e fazia. Aí enquanto ele ia fazendo a cozinha ali, eu ia fazendo o banheiro. Que legal, que bárbaro. E Tá Clarice, pronto. me conta, tá? Eu vou te perguntar duas coisas, na verdade, né? Primeiro, como é que você se sente olhando a tua casa e vendo que boa parte das coisas que tem foi você que fez? Qual o sentimento que você tem em relação à casa e qual o sentimento que você tem em relação a você, que estava com essa situação emocional complicada e que, graças às obras, você conseguiu melhorar e mudar bastante, né? Você sabe que eu fico bem orgulhosa, assim, de ter conseguido. E, assim, quando eu pego uma coisa para fazer, eu meio que estudo antes para ver se eu vou ter dinheiro, para ver se eu vou conseguir pelo menos dar meia andada no que eu preciso fazer. A necessidade de não ter quem faça também me fez botar a mão na massa, sabe? Porque eu não sei se o pessoal acha que fazer um serviço pequeno, um serviço picado, não dá lucro, né? Faz eles perder tempo de pegar um serviço maior. Eu acho que isso também me fez pensar, não, se eu não colocar a mão não vai ser feito. Então, a falta de mão de obra, o custo da mão de obra, e daí como eu
vi no YouTube as coisas e não estava achando tão difícil, eu pensei, eu vou fazer, se ficar torto, foi o que fiz mesmo, vou fazer. E fui fazendo, e hoje, assim, parando para pensar, agora que a gente está conversando, que a gente vem toda aquela trajetória de desde o primeiro dia que eu resolvi comprar a marreta para começar a quebrar mesmo, é como se fosse acho que é sair do fundo do poço mesmo, porque eu tava, o poço que eu tava nem água não tinha para beber lá embaixo, não podia nem me afogar com a água, eu tava assim no poço seco. E quando você tá na depressão, para quem nunca teve depressão, e eu acho que a pessoa não entende, é assim, do nada você tá bem num dia, no outro dia vira a chave, você já acorda achando que você não presta, que você não serve para nada. Eu chegava perto do portão, eu tinha medo de sair do portão para fora. Então, assim, é muito horrível. Não ter quem faça o serviço para mim me ajudou muito na questão de eu suar, e eu acho que isso produz alguma coisa no cérebro da gente para que dá aquela sensação de bem-estar, porque a canseira não é em vão. A que você, depois, no outro dia, você olha que tá diferente. Depois que eu quebrei tudo minha cozinha, parecia que eu tava numa paz, assim, parecia que tudo que eu passei, que eu tive um casamento, primeiro casamento bem terrível, assim, sabe, em questão de violência doméstica e tal. Então eu olhava para as paredes e parece que vinha na minha cabeça alguns momentos que eu passava perto da pia, perto da parede do banheiro. Então, assim, vinha flash, assim, de lembrança não tão boa. E depois que eu quebrei tudo, que estava tudo no chão, aí eu olhava para as paredes, assim, eu suspirava, pensava, nossa, eu tô numa casa nova, né? É outro ar, é outro, apesar de tava tudo sujo, empoeirado, eu pensava, nossa, agora eu tô em casa, agora eu me sinto em casa. Então, ajuda muito, assim, a gente recomeçar, eu acho, sei lá. Hoje eu não tomo remédio nenhum, eu não faço tratamento psicológico nenhum, não passei por psicólogo nenhum, e também não fui em igreja, não fui em nada, fui somente suar e botar a mão na massa para ter você descontar a tua força em alguma coisa, a tua raiva em alguma coisa. É, é como E se deixar fosse sua casa mais bonita, né? ficar limpa, ficar assim, aconchegante, né? E Clarice, a gente só tem a te agradecer por ter cedido o teu tempo, aberto a sua casa para contar a história da sua obra e um pouco da história da sua vida também, com esse relato tão importante e emocionante. Obrigada. Se precisar, tá umas ordens. E você que está assistindo a gente aí, se gostou da entrevista, dá um like, se inscreva no canal. E se você tiver feito ou conhecer alguém que tiver feito uma obra recentemente de construção, reforma ou decoração, entre em contato com a gente. A gente vai ter o maior prazer de contar a história da sua obra. O Sua Dica, Nossa Obra, volta na semana que vem. Até lá!